Olá pessoal, Rafael do Designer Job. Novamente, nesse tutorial a gente vai criar um site totalmente responsivo a partir do zero. Eu vou dar um New. Nós temos duas formas de trabalho dentro do Muse, que é o nosso layout fluido, que é o nosso layout responsivo, e nosso layout fixo, que é o nosso layout que se adapta, é o nosso layout estático, certo? Então anteriormente, para quem já conhecia o Muse, a gente só tinha essa opção e nela você criava uma resolução para cada dispositivo. Mas as coisas mudaram, a gente tem agora a possibilidade de criar um site totalmente responsivo. Eu vou manter o layout fluido. Nós temos a resolução máxima da página, que está por padrão de 960px. As colunas servem para você alinhar o objeto, o seu layout dentro da página, então fica a critério seu. Em configurações avançadas, nós temos a nossa resolução mínima, que vai aparecer no breakpoint, que é os pontos de quebra. Não tem necessidade, nesse projeto que eu vou fazer, ter uma resolução abaixo disso. Nós temos as margens, não vou entrar a fundo agora. Eu vou optar por HIDPI, que é High Dots Per Inch. Já expliquei no vídeo anterior. Vou dar um OK. Se você for criar um projeto, um site, one page, que é uma única página, aquele site que só rola, não tem necessidade de você ter uma página mestre. A página mestre é indicada quando você tem diversas páginas e nelas precisa conter algum objeto em específico. Então você cria um objeto na master e ele vai aparecer em todas as outras páginas de nível superior. Não é o nosso caso agora. Vou abrir a nossa página. Você pode ver que o nosso cabeçalho tem uma sobra. Eu vou apertar Ctrl M, vou para a nossa página mestre. Eu vou subir esse cabeçalho, eu não quero ter nenhum cabeçalho, não vou trabalhar com header. Ctrl M novamente, volto para a nossa página. Logo acima nós temos o nosso breakpoint, que é o nosso ponto de quebra. Aqui ele mostra as resoluções que nós podemos trabalhar. Nós temos um simulador do navegador, então ele simula como se você estivesse fechando o seu navegador. Primeiramente, antes de iniciar o nosso site, eu preciso falar sobre um conceito chamado Mobile First. Se você perguntar para especialistas da área de web design ou pesquisar sobre Mobile First, você vai ver que é mais indicado você iniciar com o layout do mobile primeiro. Por quê? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui para ver se você entende. Se eu tiver uma casa bem pequena, bem apertada, e eu precisar colocar todos os meus objetos, como móveis, sofá, geladeira, televisão, minhas roupas, dentro dessa casa apertada, eu vou precisar organizar. Vai ser uma tarefa difícil, certo? Mas caso eu me mudar para uma casa que é o dobro do tamanho, você concorda que vai ser muito fácil eu organizar esses objetos? Eu vou ter quartos extras, eu vou ter banheiro extra, a sala vai ser o dobro do tamanho. Vai ser muito mais fácil para você conseguir organizar os seus elementos dentro dessa casa. Por isso o termo Mobile First, certo? Então eu não estou dizendo obrigatoriamente que você precisa começar pelo mobile, mas eu indico que você comece pelo mobile. Uma coisa muito importante para quem já trabalhava com Muse anteriormente, nós agora temos que acabar com essa mentalidade de criar um layout para cada dispositivo em específico. Você tem que esquecer esse tipo de mentalidade. O que eu posso deixar uma definição aqui para vocês de design responsivo? No meu conceito, design responsivo é sobre o seu design ser bom e amigável nos tamanhos maiores e nos tamanhos menores, independente de qual for o dispositivo, certo? Existem mais de 24 mil dispositivos Android, então imagine se nós tivéssemos que criar uma resolução para cada dispositivo. Por isso, agora a sua mentalidade deve ser a seguinte: como que meu site, como que meu layout vai ficar em um tamanho grande, em um tamanho médio, em um tamanho pequeno, independente do dispositivo, correto? Legal? Show de bola. Então pessoal, vamos iniciar o nosso site. Nós temos a nossa barra de breakpoint lá em cima. Eu vou definir um ponto de quebra com o botão direito de mouse, add breakpoint, certo? De mais ou menos 725.
a resolução aqui não precisa ser padrão. Muita gente pensa, eu preciso colocar a resolução de cada dispositivo. Não. O ponto de quebra funciona da seguinte forma. A partir do momento que o layout do seu site começa a quebrar, começa a ficar desorganizado, começa a ficar um elemento em cima do outro, você deve criar um ponto de quebra onde você vai reorganizar esse layout, certo? Eu vou dar um OK. Nós já temos uma resolução de 725px. Então, primeiramente, pessoal, o que eu vou criar aqui? Eu quero criar um slide de fundo, onde vai passar algumas imagens. Então, eu vou vir na nossa biblioteca de widgets. Eu vou escolher slideshow, uma composição em branco. Vou fechar. Eu não quero nenhum texto. Eu não quero contador. Você pode ou deletar aqui, ou clicar nessa barrinha azul. Counter, ele tirou contador. O Alt pressionado, eu diminuo o espaçamento. Vou colocar aqui no canto para não me atrapalhar. Vou trazer esse box até o topo do site. No canto superior do site. Stretch to browse widget. Certo? Ele vai colocar a resolução nesse box no tamanho total da página. Eu vou inserir algumas imagens dentro desse slide. Então vou dar um File, Place. Eu já defini algumas imagens que eu vou utilizar nesse site. Vou pedir para abrir. Vou clicar sobre o box. Então nós já temos as nossas imagens que eu selecionei. Vou pegar as nossas setas e vou colocar um tamanho de 50 por 50 para ficar quadrado. Quero diminuir o espaçamento entre elas com o Alt pressionado. Eu vou tirar essa seta. Dentro desse box eu vou em Fill, add Image. Eu já tenho um arquivo em PSD. Ele pergunta se eu quero trazer toda a composição ou somente algumas layers. Vou optar por somente algumas layers. Uma coisa interessante que vai acontecer aqui, se eu colocar essa seta, escolher essa camada, provavelmente, vou pedir para ele centralizar, provavelmente ele vai colocar nos dois boxes, certo? O que eu faço? Clico no botão azul, tiro a opção edição tudo junto. Eu venho no outro box, adiciono também a seta para o outro lado. Então, OK. Acho que a seta ainda está um pouco grande. Eu vou pedir para dar um Scale to Fill. E vai organizar no tamanho, na proporção da imagem. Vou escrever um texto no meio dessa imagem. Designer Job. Ficar em branco. Vou escolher uma fonte Open Sans. Bold. Vou definir um tamanho para essa fonte. Diminuir o espaçamento. Eu já vou definir um estilo de parágrafo para esse texto. Então vou vir em Window, estilo de parágrafo. Vou dar um novo. 2 cliques em cima. Vou escrever header. Head. Vou definir como uma headline. Ele já me disse as configurações dessa fonte. Já expliquei isso no tutorial anterior, mas já deixo como padrão. Provavelmente, como essa fonte tem uma única definição, ele está tirando o meu byte que eu coloquei, né? Eu coloco novamente. Vou colocar um outro texto abaixo. Vou escolher a fonte Open Sans regular. Tamanho 12. Vou colocar um espaçamento de 5. Colocar em branco. Caixa alta.
só simbólico para vocês entenderem. Temos que selecionar, é importante que a gente selecione os textos e a gente pine no centro, certo? Do layout. Eu vou vir aqui em cima nessa ferramenta, vou deixar None. Caso eu deixe responsivo, ao você diminuir o espaçamento do browse, ele vai começar a organizar as fontes abaixo, certo? Então eu não quero que ele faça isso, quero que ele fique fixo e que não aconteça nenhuma ação. Então eu vou deixar None fixado no meio, certo? Eu vou pinar também, se dá um clique sobre o slide, eu vou pinar o slide no meio, vou dizer que eu quero esse slide fixo. Eu vou dar um preview da nossa página. Então temos a nossa resolução bonitinha, certo? Você pode ver que ele não toma nenhuma ação no texto. Se eu tivesse deixado responsivo lá em cima, esse texto, caso eu fechasse aqui, ele ia se reorganizar, ia para baixo. Eu não quero que aconteça isso. Eu mantive ele fixo, eu vou fechar. Vamos criar o nosso menu. O menu, ou você pode vir na biblioteca de widgets e arrastar aquele menu nativo do Muse, ou você cria alguma caixa ou uma caixa de texto, como você preferir, certo? Em caixa alta eu vou escrever sobre, eu vou selecionar, vou definir uma fonte Museu Sans, escolher uma cor para ela, trazer um pouco para baixo, para o meio, em 10, tamanho 12, um espaçamento de 2, está ok, aí no centro, eu vou pedir para colocar no centro, certo? Não tem necessidade, temos o nosso menu, eu vou duplicar, mais uma vez, galeria, contato. Aumentar um pouco o espaçamento, vamos colocar no centro. Pessoal, eu não defini nenhum stroke, certo? Para essa caixa de texto, então aqui não tem nenhuma borda. Eu vou pedir só no meio, um stroke. Eu tiro esse link, porque eu quero só as duas laterais, colocar um stroke de 1, e eu vou definir uma cor. Essa cor está ok, certo? Eu vou clicar sobre as 3 imagens. Você está vendo que ele está responsivo, então ele está tentando organizar. Eu não quero que ele faça nada. Vou dar um preview da página. Então agora nós temos nosso slide, as nossas diagramações aqui, certo? Nossa passagem do slide e nosso menu perfeito e bonito, certo? Eu também vou criar um box. Eu quero criar uma linha abaixo desse menu para ficar mais interessante. Então a gente cria o nosso box. Vou pedir para esse box dar um stretch to browse, ficar do tamanho do browse. Para ele não atrapalhar quando for clicar nesses botões, eu vou trazer ele para trás. Então range, send to back, ele está atrás. Vou vir em stroke, eu tiro esse link, certo? Eu vou escolher só a opção do stroke de baixo. Então está me indicando aqui que é a linha de baixo. Eu vou adicionar um, vou definir uma cor para ele. Então quando a gente der um preview do site, nós temos o nosso menu, tem a linha que eu criei, a nossa passagem, ele está funcionando perfeitamente. Vamos para o próximo passo. Eu vou trazer só essa linha um pouco mais acima, está ok. Trazer o nosso site um pouco mais abaixo, vamos aumentar. Tá ok. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. No próximo tutorial a gente vai fazer o nosso menu, nosso conteúdo sobre, galeria e contato, certo? E vamos dar continuidade no site. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!